Olha, ô, Pascoal, eu tenho uma dúvida aqui, porque eu faço assim, que nem estava falando dessa questão aí do Gabigol e do Everton, mas aí quando a gente coloca Gente, que esses dois, isso? na verdade, os reservas desses dois caras, se você não tem o Gabigol, quem entra ali? Tá, o Pedro tá machucado agora, no momento tá machucado, mas quando precisou, o cara tava lá. E depois eu quero perguntar a respeito da fila, se o Pedro perdeu esse bonde aí pro Sormani. Mas, primeiro, se o Flamengo perde o Gabigol, o Flamengo ainda tem o Pedro ali, talvez, como uma opção, né? Como eu disse, tá machucado agora, exatamente, está se recuperando e tudo mais. O Palmeiras, com o Everton, quando perde o Everton, é que o Everton tá num nível tão acima, que aí, por conta de essa distância para o Jailson, por exemplo, é tão gigantesca que você não considera a perda do Palmeiras mais importante do que a perda do Flamengo aqui, porque Pedro e Gabigol, de certa forma, estariam mais próximos em relação ao seu nível? Não, eles são mais próximos em relação ao nível, só com característica diferente, porque o Pedro é mais de área, o Gabigol sai um pouco mais da área para encontrar os seus companheiros para fazer um passe ou às vezes até mesmo ele executar o lance, como ele recebeu a bola na última partida do Bruno Henrique e acabou chapando para fazer o gol. Então a gente tem que entender, o Palmeiras tem um goleiro, é o melhor goleiro em atividade no Brasil, o Everton. Continua sendo, para mim, é o melhor goleiro em atividade no Brasil. Ponto. Quando entra o Jailson, ele não decepciona. O Jailson não faz o Palmeiras passar vergonha por ter o Everton na seleção brasileira. O Flamengo tem o Pedro, que não faz o Flamengo passar vergonha quando o Gabigol está na seleção brasileira. O problema é o pacote das convocações. Porque tem jogador convocado para a seleção do Chile, que é o Isla, tem jogador convocado para a seleção do Uruguai, o Santo Arrascaeta, e aí são 4 desfalques do Flamengo. Aí é que eu não concordo. Aí eu não concordo. Porque não adianta dizer, mas só tem 2 na seleção brasileira. É por isso que só convoca 2. Perfeito. Mas não perde 2, perde 4. Aí é que está o problema. O Palmeiras perdia 3. Né? Um já foi embora, foi jogar na Roma. Agora perde 2. Né? Porque o Gustavo Gomes é um jogador, na minha opinião, no Palmeiras não tem reposição. O Gustavo Gomes não tem reposição. Não tem nenhum zagueiro. O Galo também perde bastante, hein, Pascoal? Fora do Hein? brasileiro. Desculpa, não Tem entendi, Pedro. Savarino, tem Alonso, o Galo Claro. também. Não, eu vou A gente chegar no não ficar só Atlético. na lista da seleção. Não, eu vou chegar no Atlético. O Atlético perde não só um para a seleção brasileira, mas perde mais 2, mais 3. Às vezes mais 3, porque pode perder até 3. Vargas, Então tem o Vargas para a seleção do Chile. De repente o Júnior Zarate Alonso, pode ser Savarino. convocado. O Júnior Alonso, o Savarino. Então são jogadores que o Atlético acaba perdendo. Aí eu não concordo. Eu não concordo. Se é para todos perderem 2, legal, todos perdem 2. Agora, um não pode perder 4, o outro não pode perder 5 e entrarem na mesma igualdade na competição. Aí não tem igualdade. Desculpa, não tem igualdade. Porque esses caras são titulares desses times. Esses caras trazem solução para esses times. Você vai falar, mas o Arana tem um Dodô de substituto. Legal, o Dodô é bom substituto, mas não é o Arana. O Arana é um avião na lateral esquerda. Como é que você vai parar um lateral? O Arana é um avião na lateral esquerda. Aí você vai dizer, mas... não tenho mais. Eu não concordo quando um time perde 4 jogadores e tem que jogar rodada no Campeonato Brasileiro. Eu não concordo quando o Atlético Mineiro perde 4, 5 jogadores para seleções e tem que jogar rodada no Campeonato Brasileiro. Não é justo. Mas o Palmeiras vai perder o Everton e vai perder o Gustavo Gomes. São 2. Tudo bem. 2 tá na cota, dá para suprir, mas 4, 5 não dá, desculpa. Eu não concordo com isso. Ô, senhor Mani, eu ia te perguntar aquela história da fila. Sabe por quê? Por causa dessa história do Pedro aí, por exemplo. O Pedro, mas o Pedro, eu fico imaginando a cabeça do Pedro. Porque que azar do Pedro. Tá machucado de novo e tudo mais. A primeira lá, quando surgiu, machucou. Azar do Pedro foi torcer o tornozelo naquele gramado horroroso no Maracanã. Exatamente no lugar que eles arrumaram para a Copa América. Pisou lá e torceu o tornozelo. Agora tem mais 18 dias para arrumar o gramado no Maracanã. É tanto dia para arrumar gramado no Maracanã. E não vai arrumar, Pascoal. Porra, É tá de 18 brincadeira. dias, aí dura uma semana, aí fica 3. Aquilo ali é processo de meses. E ninguém quer pagar, ninguém quer fazer. Senhor Mani, como é que tá a fila dessa seleção brasileira? Como é que você coloca essa fila aí? Por exemplo, o Pedro, passou o bonde já? Por exemplo, o Pedro, é claro que você comentou a respeito do Hulk, né, por merecimento e tudo mais. Como é que tá a sua fila aí? O Pedro ficou pra trás nessa briga aí, nessa vaguinha na seleção? Olha, Luciano, é o seguinte. Eu acho que sim, um jogador que não consegue ser titular do Flamengo, não sei se ele deve ser convocado, entendeu?
Há histórico de jogadores assim, né? Eu me lembro muito bem que quando o Tele Santana foi o técnico da seleção brasileira em 82, ele convocava o Vitor, era um volante do Flamengo, e o titular era o Andrade. O Vitor não era jogador titular do Flamengo, e o Tele Santana convocava ele. Nas eliminatórias de 1970, o Joel Camargo era reserva no Santos, porque a dupla titular era Ramos Delgado e Djalma Dias, o pai do nosso Djalminha, e o Joel Camargo era reserva deles. E ele era titular na seleção brasileira. O torcedor do Santos até brincava. O Camargo reserva no Santos e titular na seleção. Tem histórico disso, né? Tem histórico, mas eu acho um pouco esquisito. E não vejo... A questão do Pedro é a questão do centroavante de área, né? Ele não é um híbrido, como diz o Tite, como são o Hulk, o Gabriel Barbosa, o Firmino. Ele é um cara lá de área. Ele joga lá dentro. Joga como o Diego Costa mais também menos, é. Hein? Acho que não? Eu acho que quando a gente limita, sem te cortar muito, mas para depois complementar, até para você seguir isso, Armani, eu acho que quando a gente limita de falar que o Pedro é um jogador de área, o que o Pedro se movimenta, o que o Pedro sai, o que o Pedro abre de jogo, o que o Pedro gera de jogo para o Flamengo, eu acho que é um discurso muito conveniente ali para dizer, não uso por conta disso. O Matheus Cunha se movimenta muito mais. Não, tudo bem. E aí eu questiono. O Matheus Cunha se movimenta muito mais? Sim. Foi mais decisivo? Sim. Tá no outro nível? Concordo. Agora, falar que o Pedro é um jogador que fica limitado, plantado dentro da área, aí eu já não concordo. Você não acha não, Sormani? Mas Pedro, movimenta bastante, abre bastante, gera muito jogo. Até porque esse Flamengo atual, e já de algum tempo, não necessariamente ele joga com um cara fixo lá dentro. Vai ser até curioso, Gabriel convocado, Gabriel suspenso, não sei como vai ser a recuperação do Pedro, né? Ainda tem essa situação. Caso o Pedro se recupere, vai ser curioso para ver essa movimentação, porque o Flamengo hoje não joga com um cara lá dentro enfiado na área. O Flamengo hoje joga basicamente num 4-4-2, Pedro e Gabriel aberto. Pega aquele mapa de calor que muitos sites estatísticos disponibilizam, é Pedro e Gabriel, Gabriel e Bruno Henrique muito aberto, desculpa, e onde o Pedro encaixaria. A área, ela é uma construção de quase todo mundo chega junto. O Flamengo ataca quase que em bloco, no jogo de aproximação. Então falar que o Pedro não tem vaga porque só joga fixo dentro da área, não é exatamente híbrido, essa aí não me convenceu muito ali naquele discurso. O Flamengo não liberou, Pedro. O Flamengo não liberou o Pedro para a Olimpíada. E o Pedro perdeu espaço para o Matheus Cunha, porque o Pedro seria titular da seleção brasileira na Olimpíada. Mas aí você pode falar isso, que eu questiono, aí eu quero até ouvir sobre o que eu questiono, é esse papo de que ele só faz uma função. Aí eu discordo. O Pedro faz mais uma função e o papel do técnico também não faz é potencializar em outras funções, entendeu? Desses todos os atacantes convocados, não tem nenhum jogador exclusivamente para ser centroavante. Não tem nenhum. Sim. Não tem. E o Neymar é só centroavante? Não, não é. O Firmino é centroavante? Não. O Firmino nem começou a carreira como centroavante. Ele começou a carreira como ponta de lança, lá no Figueirense. O Matheus Cunha é o jogador que joga mais fora da área do que dentro da área. Não é um centroavantão. Curiosamente, quem faz mais esse papel nessa convocação é o Gabriel. Que é o cara que acaba enfiando um pouco mais quando precisa, ou o Firmino naquela troca ali, né? Que ele vai trocando de posição com o Neymar. Nem o Richarlison, que foi o centroavante da seleção brasileira na Olimpíada. Não rende assim ali. Não rende assim ali na principal. E o Gabriel, que eu acho que o Gabriel tem muito potencial para ser esse centroavante que precisa da seleção. Mas a seleção tem que entender como é que joga o Gabriel. E aí é função do treinador. Vai a minha crítica ao Tite. Tem que entender como é que o Gabriel funciona. O Gabriel não funciona parado no meio de dois zagueiros. Não vai tomar pontapé e não vai jogar. O Gabriel funciona quando ele vem buscar o jogo, abre o espaço, clareia a ponta e aí ele tem para quem movimentar. Aí ele toca a bola e parte para dentro da área. É assim que funciona. Ou então, quando o volante da seleção brasileira pega a bola, levanta a cabeça, aciona o Gabriel para disputar com o zagueiro no mano a mano. Ele sempre está de perfil de lado com os zagueiros para disputar essa bola na frente. São características do jogador. E aí cabe ao treinador entender como é que ele pode usar o jogador. Usar como usou na Copa América, de centroavante parado, ele não vai pegar na bola, gente. O Gabriel não vai pegar na bola. E aí entra o Matheus Cunha, que é bom jogador, é bom finalizador. Então, pode ser uma outra opção para a seleção brasileira. O Pedro só não tá. Sormani, você não acha que não foi para a seleção? Mais, não? Você não acha que o Pedro rende mais do que apenas em uma posição, não, Sormani?
Eu não acho, sabe? Nessa eu concordo com o Tite. Eu não vejo o Pedro fazendo jogada pelas beiradas, ele não tem velocidade para jogar aberto. Ele é um jogador que ele se movimenta para abrir espaço para os companheiros. Aí eu concordo com você. Mas ele não tem capacidade para fazer jogadas pelas beiradas como os outros jogadores fazem. Não tem. Ele não tem nem velocidade, eu repito, para isso. O jogador, para fazer essa função, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Rapidez que você vê no Firmino, que você vê no Hulk, que você vê no Gabriel. Eu não vejo isso no Pedro. Pedro é um centroavante, para mim, a moda antiga. Como foi, por exemplo, o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano era um jogador assim. Entendeu? Mas o Fred é um jogador assim. O Fred também se mexe. Você entendeu? Sormani, me permita só um ajuste. Termina. Você falou um negócio de... Não, se você... Só uma coisa, jogada pela beirada, o Pedro não vai te entregar. Agora, movimentação, sair, abrir espaço para gerar um jogo, que a seleção também usa esse tipo de movimentação, ele te entrega. Não estou querendo comparar, por exemplo, um Pedro com o Gabriel vindo pela beirada, um Pedro com o Matheus Cunha vindo pela beirada. Entendo que o Matheus Cunha oferece mais possibilidades. Pedro não vai pegar uma bola pela lateral, fazer um facão, vir de fora para dentro. Agora, o meu ponto eu questiono quando ele fala que, mas o Pedro é um jogador mais fixo, tipo, como se fosse apenas aquele 9 pirulitão parado lá dentro da área, sabe, Sormani? Aquele 9 lá que tá esperando cruzar a bola, ele não é isso não, isso eu discordo. Pedro sai e gera muito jogo, mas vai, Sormani. Não, eu concordo, ele se movimenta bem, ele abre espaço, ele gera jogo para os companheiros. Mas eu o vejo ali, um jogador assim. Eu só queria dizer isso. A final da Copa de 1958, Brasil e Suécia, o jogo inteiro está disponível no YouTube. O jogo inteiro. Se vocês verem a movimentação do Vavá, uma coisa impressionante. Ele era um jogador moderníssimo para a época dele. Mas ele era um jogador de área. Mas ele se movimentava demais. Mas ele não fazia jogadas. O Garrincha fazia pela direita e nem o Zagallo pela esquerda. E o Zagallo até dava essa oportunidade para ele, porque ele voltava muito. E ele podia cair ali numa diagonal. Mas ele não fazia isso. Mas ele era um jogador extraordinário. E me chama muita atenção as pessoas não valorizarem, não citarem muito o Vavá nas duas Copas do Mundo. Assistam isso. Dê um Google aí. Brasil 5, Suécia 2. Jogo completo. Tá lá o jogo inteiro. Vejam a movimentação do Vavá. Que coisa impressionante. Na época, centroavante do Vasco da Gama. Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo.